Gente, 8h05 em ponto. Espero que tenha tudo certo, sim, do banheiro, tomado uma água. Nica, você está aí? Sim, tô aqui, gente. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Pode dar uma introdução aí, você já pode começar, viu? Fica tranquilo. Tá bom, beleza. Ai, não tô me vendo. Gente, eu me Nica, enxergo aqui. Ah, me vi agora ali. A louca, perdida. então, Gente, boa noite. pode falar, Nica, fica à vontade, eu vou dar uma introdução. Quer que eu dê uma introdução ou você quer falar? Fica à vontade. Ah, eu posso falar. Eu sou em falar, Murilo, eu sou ótima, gente. Tá, fica à Eu vontade. falei pro Felipe, me dê limite, porque de limite eu não tenho nada, gente. Ó, eu preparei uma apresentação para vocês, tá, gente? Deixa eu vir aqui. É a tela inteira? Não sei fazer isso aqui não, gente, mas eu vou colocar aqui minha apresentação. Vê se deu certo aí. Eu vejo sim. Deu? Vou colocar aqui para apresentar. Tá, por enquanto ainda não. Ainda não Aí. apareceu. Apareceu? Ainda não. Ai, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. Peraí. Ó, vou compartilhar minha tela com vocês, tá, gente? Então, vocês veem alguma coisa aí meio coisadinha assim, vocês esquecem. Ah, tá Mentira. abriu. Aí. Bom, gente, então vamos lá. Hoje a gente vai conversar, né, primeiramente, né? Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito, muito feliz. Fazia um tempinho que eu estava meio fora, né? Porque eu me formei em 2017, isso, né? E aí, ano passado, eu fiquei longe da UEL, que eu estou morando na minha cidade, enfim. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre humanização da saúde da mulher. Então, pessoal, vamos aqui, né? Quem sou eu? Gente, então, como eu falei, sou farmacêutica, né? Formada pela UEL em 2017. E eu também sou especialista em saúde da mulher, também pela UEL. A residência eu terminei em 2020. E atualmente eu sou farmacêutica gerente na Drogaria France, que é a farmácia da minha família. Então, se eu tenho emprego na farmácia da minha família, foi porque eu mereci, tá bom? Mentira. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje um acumulado dessas experiências voltada mais para a parte da saúde da mulher, certo? De como foi a minha experiência dentro da residência e mais um pouquinho de como está sendo hoje para mim atuando como farmacêutica dentro de uma farmácia comercial, certo? Então, vamos aqui. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem mandar nas perguntas, né, no chat, que daí depois a gente vai respondendo. Então, vamos aqui. Qual que é a importância da questão da humanização na saúde da mulher? A gente tem que pensar que o Brasil, ele é um dos países onde ser mulher é uma coisa muito complicada. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, garanto que sim. Então, a gente tem uma série de questões que a gente precisa pensar quando a gente fala na questão do atendimento à mulher. Então, o principal ponto que a gente tem que levar em questão é que, como somos profissionais da saúde, normalmente a gente segue, né, uma política nacional, né, dentro do SUS. A gente tem parâmetros que norteiam a nossa atuação. E quando a gente fala em saúde da mulher, por muito tempo, era muito voltada para a questão de gestação, ela ficava muito relacionada à parte de ginecologia e obstetrícia. Então, muitas vezes era dada essa ênfase para essa mulher apenas quando ela estava gestante ou quando ela tinha algum problema que tinha vindo em decorrência da gestação ou que fosse alguma questão com esse ponto. A partir de um tempo, a gente começou a perceber que não, para lá. A mulher, ela tem uma série de questões que tem uma maior prevalência que acontecem no gênero feminino, né? Na questão, por exemplo, de doenças cardiovasculares, as doenças autoimunes, elas têm uma maior prevalência nas mulheres. Então, aí a gente começa a ter uma política que ela volta, né, esse olhar para essa saúde mais integral. Tanto é que a política chama Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Porque daí a gente deixa de ver a mulher apenas naquele estado de gestação, né, de gravidez, e passa a compreender ela como uma pessoa que pode ter problemas de saúde que sejam mais específicos, né, que atingem maior esse grupo, e que tem todo um aparato social por trás disso que a gente precisa considerar. Então, por exemplo, dentro das condições, a gente tem que lembrar que hipertensão, né, as doenças cardiovasculares, como eu falei para vocês, as doenças autoimunes, tendo elas o lúpus, a artrite reumatoide,
espondilite anquilosante, e uma série de outras condições que elas estão associadas. Assim como também os problemas de cunho emocional, né? No caso, por exemplo, as depressões, a síndrome do pânico. Todas essas condições, elas são mais prevalentes em mulheres, e a gente tem que sempre ter esse olhar. Porque, por mais que a gente esteja em um tempo diferente, certo? Digamos assim, que algumas coisas têm evoluído, né? Muito ainda precisa ser feito. Então, às vezes, nós, profissionais de saúde, ou até mesmo os profissionais de saúde que a gente for encontrar quando a gente for trabalhar, às vezes eles podem não ter uma visão tão ampla assim, e sim mais focada até mesmo nessa questão de gestação. Por vezes, a gente encontra até paciente que tem um pouco de receio e até algumas restrições de procurar um atendimento por conta disso. Por conta até dessa questão do costume, né, de procurar o médico apenas quando estava gestante. Isso a gente passou por algumas situações durante a residência. Outra coisa que a gente tem que pensar muito é qual que é o papel da mulher dentro da nossa sociedade. E nisso a gente pega muitas questões de gênero também. A questão do machismo que a nossa sociedade tem, né, a nossa sociedade ela é machista. A gente tem que pensar que normalmente essa mulher ela tem uma dupla, até tripla jornada de trabalho. Então, às vezes, ela trabalha em 1 ou 2 empregos e ainda por cima dá conta da casa, do marido, dos filhos, da roupa, da comida. Normalmente, a mulher tem um papel de cuidadora. Então, ela que tem a responsabilidade de cuidar, de orientar, de participar, né, dessa questão do cuidado ao próximo, e muitas vezes deixando o seu próprio cuidado de lado. Então, a gente também tem que compreender que a gente tem uma paciente, certo, com condições, né, com problemas de saúde, mas que ela também está inserida dentro de um contexto social, e que isso é muito importante, até que o Cauê, inclusive, comentou, ressaltou muito sobre isso, inclusive, ótima palestra, eu adorei, achei maravilhosa. E a gente tem que levar isso em consideração, ok? Então, isso também vai influenciar muito nas questões, por exemplo, de violência. Quando a gente fala do atendimento à mulher, a gente tem que pensar que, eventualmente, a gente vai ter um caso onde a gente vai passar por uma mulher que sofreu algum tipo de violência, algum tipo de assédio. A gente tem que considerar isso também quando a gente for estratificar e pensar num tratamento para essa mulher. A questão desse entorno social, ele é muito importante, principalmente para a questão da adesão ao tratamento. Porque nós, como profissionais de saúde, às vezes, principalmente no começo, quando a gente está no início da nossa carreira, né, no início do atendimento, a gente tem muita questão da teoria muito forte, enraizada na gente, né? E tem que ser tomado um pouco de cuidado. Por quê? Na teoria, o papel, ele aceita tudo. No papel, é tudo muito certinho. É que nem foi comentado anteriormente, a questão dos protocolos. A gente tem passos a seguir, medidas que são muito bem implementadas, que se forem feitas, dá um sucesso maravilhoso. Mas, às vezes, quando a gente põe isso para o paciente, a gente percebe que é praticamente impossível de ser realizado, né? Então, a gente tem que considerar isso também. É um dos pontos mais principais, assim, primordiais para a questão do atendimento humanizado. Compreender que nem sempre aquilo que a gente põe como uma prioridade é uma prioridade para o paciente. Então, essa questão do contexto social que essa pessoa vive é muito importante para a gente relevar, certo? Para a gente colocar em consideração. E nisso a gente faz um link também para a questão da história de vida, porque a gente precisa conhecer essa paciente, a gente precisa ter o máximo de informações. E é com essa questão da história de vida que a gente cria vínculo. Porque a humanização, quando a gente fala assim nesse termo, parece que é como se a gente fosse pegar na mão do paciente, mas até para tomar uma cerveja, né? Falar, vou lá tomar um cafezinho, que é uma delícia, tomar um cafezinho na casa do paciente durante a visita. Às vezes a gente, né, fica um pouco nesse nosso imaginário, né, quando a gente está na faculdade. E, na verdade, não. A humanização, ela tem como chave, ela é uma prática, né? Ela é um modo mais adequado, né? Mais certeiro, mais... como é que eu posso dizer? Realmente, mais certeiro, para a gente ter um acolhimento melhor desse paciente, uma criação de vínculo melhor. Foi percebido ao longo do tempo que quando a gente tem essa questão do vínculo, a gente consegue acessar mais esse paciente tem maior confiança na gente, e a gente consegue ter uma troca melhor.
certo? Porque as relações humanas, na verdade, elas são trocas, né? Eu entrego um pouquinho e você me entrega aquilo que você tem. E quando a gente fala em saúde da mulher, isso é muito importante, porque lembra que eu falei lá da Política Nacional de Saúde? Que quando lá no comecinho, onde a gente não tinha essa coisa de pensar em tudo, integral e tudo mais, junto com o contexto social, a gente tem que pensar que para a mulher é privado muita coisa. Então, às vezes, ela não se sente segura quando ela vai até a unidade básica de saúde, até a farmácia, ou até mesmo no hospital. Ela não se sente muito confortável em estar ali. Uma porque, dependendo da história de vida dela, ela já sofreu tanto, até mesmo por profissionais, sabe? Que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando a gente parte para a parte da humanização, onde a gente confia e consegue construir essa relação, fica muito mais fácil. A paciente consegue observar melhor o que a gente está ali para fazer, certo? Então, falando um pouquinho da residência, né, da experiência, a residência, então, como eu falei para vocês, foi a minha primeira experiência profissional, eu tinha acabado de sair da graduação, e eu quero fazer um gancho, porque foi comentado sobre as formações nas outras universidades do Sudeste, né? E quando eu estava na graduação, só para vocês entenderem um pouco do contexto daquilo que eu vou contar para vocês. Até o meu 4º ano, eu queria indústria. Já estava pautado, colocado, era indústria, e vamos embora. Só que daí, o que aconteceu? Fui fazer um estágio em indústria e eu não gostei. 5º ano, não gostei do estágio, falei, meu Deus, foi num estágio de férias, tá? Aí, eu tinha essa questão da farmácia dos meus pais, como eu comentei com vocês, né? E eu tenho uma visão totalmente diferente do que é o atendimento, porque não é uma farmácia de rede, é uma farmácia de bairro, digamos assim. Minha cidade tem 3 mil habitantes, é bem pequenininha. Eu tenho uma outra realidade também de SUS, porque o SUS aqui realmente funciona, a gente consegue uma infinidade de coisas, é bem legal, bem bacana, a gente tem uma relação muito boa também. Então, eu fui com isso na minha cabeça, falei, bom, eu gosto de estar lá, aos finais de semana eu já ajudava minha mãe, e aí foi aí que eu falei, poxa, acho que eu vou fazer o meu estágio final em saúde em farmácia clínica. E aí eu fui fazer meu estágio na USP, e realmente eu tive essa visão que o pessoal lá são algumas pessoas, alguns alunos que se partem para essa área, né? Tem muitas vezes que o pessoal teve uma aula de aferir pressão. Já pensou nisso, gente? Vocês formar farmacêutico, às vezes, né? A indústria não tem essa capacidade de absorver todos esses profissionais formados, eventualmente esse profissional acaba indo para a farmácia comercial, pensa na doideira. Então, essa foi a minha primeira experiência. Então, né, na verdade, com farmácia clínica foi meio que a segunda, né? A primeira foi meio assim, né? Que foi só 3 meses, bem de boa. Então, essa foi a minha segunda experiência. Então, vamos lá. A residência multiprofissional, ela tem uma conformação muito bacana. Vocês viram que tem essa questão do multi, né? Então, a gente não trabalha sozinho. E para humanização, né, dentro da política, um dos principais elementos que são primordiais para a gente fazer esse atendimento é na questão do compartilhamento, na comunicação entre profissionais de saúde, onde o conhecimento ele se faz de uma forma horizontal, tá? Como assim? A gente não tem hierarquia dentro do nosso conhecimento. E na residência foi muito importante para mim, porque quando a gente está na graduação, eu não sei vocês, as turmas provavelmente depois da minha, eu sou da turma 63. A minha turma, a gente não, o PIN, né, ele não era com outros profissionais, né, com outras graduações, era só de farmacêutico. Então, o contato, ele é muito restrito nesse sentido, né, a gente não tinha a experiência de ter contato com outras profissões, no caso, né. Então, foi muito bacana, por quê? Porque daí você consegue realmente entender qual que é a sua função como profissional. E aí você aprende também a colaborar. Mas isso eu vou falar mais para frente. Bom, na questão da residência, o que foi legal? A gente tem conhecimento de vários campos de atuação, o que é muito legal, porque a humanização ao atendimento à saúde da mulher, né, ou a qualquer outro tipo de paciente também, ela é um pouco diferente entre os campos de atuação. Por quê? Porque, por exemplo, lá no HU, o que a gente observou foi uma redução da autonomia da paciente.
e era muito a prática medicalocêntrica. Então, a gente, às vezes, tinha que pedir ao médico, olha só que loucura, para a gente fazer alguma intervenção, para poder participar do tratamento daquele paciente. E uma coisa interessante, por exemplo, no HU a gente ficou muito na maternidade e na unidade feminina. E a gente realmente observava muito isso. O atendimento humanizado, né, no caso, ele se dava muito num bom dia, num boa noite, dentro dos parâmetros de educação moral que a gente tem, certo? Dentro dos valores que cada profissional tinha ali. Não estou dizendo que é ruim, muito pelo contrário, o AGO é muito bom, a gente tem ótimos profissionais, mas a gente tem uma redução da autonomia, certo? Tomar cuidado que está sendo gravado esse negócio aqui, né? Um pouco de cuidado, depois pode ser usado contra mim, mentira. Então, o que acontecia? Às vezes, dentro, por exemplo, a paciente ali, como a gente, não falei, né? A residência multiprofissional era como? Farmacêutico, psicólogo, profissional de educação física e nutrição, certo? Eram essas quatro profissões. Se eu não me engano, a partir dos próximos anos vai entrar também serviço social, tá? Assistência social também. E aí, o que acontecia? Ali no HU, a mulher ela não tem autonomia para decidir o que ela vai comer, que medicamento que ela vai tomar ou não. Por exemplo, você tem pouca influência do meio externo. Então, se a gente tinha uma paciente que ela tinha uma diabetes descompensada, ali ela ia basicamente controlar, porque ela ia estar fazendo uso de todos os medicamentos que eram prescritos, ela ia estar com uma dieta que ela tem redução de açúcar, provavelmente uma dieta com redução de carboidrato, e realmente era com arroz integral, as frutas eram diferentes, então a gente conseguia fazer literalmente o que a paciente deveria fazer, certo? Então, é diferente o cuidado ali, entendeu? Ali é uma coisa muito rápida, é um tratamento basicamente agudo. Então, você não tinha também, a questão da criação de vínculo, ela era feita com maior facilidade nos pacientes que tinham maior tempo de permanência ali dentro, né? O que é uma coisa muito doida, porque era muito volátil, né? Como é que eu posso dizer? A rotatividade de paciente é muito grande, né? Por se tratando de um hospital de referência, então a gente tinha inúmeras histórias, a gente tinha inúmeras condições de vida, você tem um conhecimento muito grande de inúmeros tipos de doenças, de problemas de saúde, inclusive a gente teve uma paciente que ela ficou, ali acho que foram 6 meses, ela tinha uma condição, uma doença autoimune, ai meu Deus, eu sei que foi uma coisa muito doida pra gente, porque assim, você tinha que olhar os medicamentos que essa paciente estava usando a todo momento, a todo instante, e aí a nutrição também era importante, e aí a gente ficou naquele negócio de tentar tornar o tempo de permanência dela um lugar mais acolhedor, né, uma maneira como se ela se sentisse em casa. Era uma paciente que ela era menor de idade, então a pessoal ia dar aula para ela, era uma coisa bem assim, sabe, no final a HU acabou se tornando a casa dela. E aí, a gente tem toda essa questão da função também nossa, né, de ser acolhedor nesse sentido. E aí, a segunda prática que a gente tem são 3 campos, tá? Que a gente faz na residência. O segundo campo é no AIHU, que é o Hospital das Clínicas, né, que fica aí na UEL. E o mais legal é o quê? Lá no AIHU a gente tem um ambulatório fixo, então era muito bacana. Porque, assim, a gente conseguia criar vínculo com a paciente, a gente conseguia ouvir essa foto mesmo, ó, que vocês estão vendo aqui, sou eu, farmacêutica, junto com a psicóloga, fazendo caixinha de medicamento. Essa é a parte mais legal do trabalho compartilhado, porque a gente tem amiguinho para ajudar. A recortar, quem tem habilidades manuais vai fazendo as coisas, é uma doideira. E aí, o que era bacana? Aqui era uma consulta compartilhada, onde a gente tinha uma paciente que ela não aceitava a questão da doença dela. Ela tinha hipertensão, diabetes, dislipidemia, praticamente uma paciente com síndrome metabólica. Ela era idosa, ela não sabia ler, né? Outro ponto também ressaltado muito bem para o Cauê, que a gente tem que prestar muita atenção nesse sentido, porque muitas das pacientes, principalmente quando a gente está falando de mulheres, as pacientes que possuem, às vezes nem tanto assim, mas as pacientes que têm uma certa idade, acima de 60, 50 anos, muitas delas não tiveram o direito, né, a oportunidade de estudar. Isso é uma coisa que realmente acontece.
Então, quando a gente adequa a nossa forma de falar com essas mulheres, a gente ajuda muito, porque às vezes a paciente, mesmo em questão, se eu não me engano, eram 12 medicamentos, gente, para uma pessoa que não sabe ler. Era, assim, uma coisa quase desesperadora. Eu lembro que eu olhava para a Fabíola, né, que é a psicóloga, e eu falava assim, Fábio, lascou-se, como é que eu vou trabalhar aqui? Porque aí ela falou, não, vamos procurar, eu vou conversar com ela, a gente vai fazendo as consultas, a gente vai vendo. E foi a maneira mais simples e mais, assim, que deu tão certo para ela. A gente colocou fita e tudo bonitinho. Essa caixa era da paciente, a gente pegou, a gente pediu para ela trazer, sabe, quando a gente fala dessa colada de medicamentos? Ela trouxe na caixinha, a gente dividiu tudo bonitinho, e aí a gente conseguiu o quê? Estabilizar a questão, né, da glicemia e da pressão. Aí a gente teve também a questão da melhora da qualidade de vida, porque ela tomava alguns medicamentos de maneira desordenada. Vamos supor, ela tomava simvastatina de manhã, a hidro à noite, o enalapril ela tomava 2 comprimidos na hora do almoço, era alguma coisa assim, sabe? Tinha caixinha que tinha 3, 4 caixinhas fechadas do medicamento, porque, se eu não me engano, eu acho que era a glibenclamida que ela tomava, a hidrocloro, os comprimidos eram muito similares, eram muito parecidos. E aí ela pegava os medicamentos na unidade básica de saúde, que não era na caixinha, era solto. Aí ela tinha uma neta que ajudava ela, só que a neta também não tinha muito conhecimento, não conseguia se entender. A prescrição não era uma prescrição que estava legível, então ela não tinha, né, essa questão de ter noção mesmo do que estava acontecendo, ela não tinha real entendimento do que acontecia. E no IHU, o que a gente tem vista, por que eu estou falando isso, dessas questões dos locais, né, dos pontos de assistência? Porque isso que acontece fora da graduação, fora daquele mundo maravilhoso e perfeito, mágico das aulas que a gente tem. Por quê? Quando a gente fala no atendimento compartilhado, e pensando em 2021, onde isso já está postulado, a gente nem fala mais atendimento multi, mas sim interdisciplinar, a gente tem que pensar que nem todos os profissionais de saúde estão sendo formados para isso. Inclusive, a minha formação ela não foi pautada para isso, porque eu não tive contato com outros profissionais, a não ser das outras oportunidades dentro dos projetos de extensão, dentro das experiências profissionais que a gente tem, né, que a gente tem algumas oportunidades para ir, né, vocês sabem muito bem disso. Ou os outros profissionais, eles não estão voltados, eles não estão preparados para isso, principalmente quando a gente fala nos níveis secundário e terciário de atenção, quando a gente fala das especialidades e também das internações hospitalares. Por quê? Aí, a predominância, né, o que a gente tem são mais médicos. Então, médico conversa com médico. É uma realidade que ela está mudando. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que aprender a trabalhar com as outras profissões. Por isso que eu estou falando tanto para vocês, porque é uma coisa que a gente precisa fazer. Não existe atendimento a um paciente sem um tratamento compartilhado, sem a gente conseguir compreender que esse paciente, ele tem o atendimento com outros profissionais, certo? E quando a gente fala nisso, muitas vezes o que acontecia? Eu dava uma orientação numa consulta e a paciente ia na cardio, mandava todos os medicamentos, e aí ela retornava comigo, né, e com a nutricionista, por exemplo, aí tinha mudado tudo, era uma coisa muito doida. Então, nem sempre, e aí o que a gente fazia? A gente respirava, marcava outra consulta, olhava certinho o que estava acontecendo, né? Então, é uma coisa que a gente precisa fazer. No hospital, por exemplo, eu participava muito, eu e a nutricionista principalmente, a gente participava muito nas prescrições, né, nas prescrições de alta. Porque, vamos supor, o paciente sai lá do HU controladinho, dieta fofinha, bonitinha, nossa, chiava pra caramba quando era arroz integral, quando não tinha açúcar no café, era uma coisa louca. Aí você tem que chegar e falar assim, então, sabe essa dieta que a senhora não gostou? Então, ela vai ter que ser adotada. Aí ela fala assim, mas minha filha, eu não gosto das coisas sem açúcar, não dá certo esse trem aqui, não vou conseguir. E aí que você vai adequando o que aconteceu ali, né, para você ter um atendimento, né, ter uma seguridade que essa paciente, ela vai seguir esse tratamento. E essa paciente, ela não volta mais com você, porque ela teve alta do HU. Ela teve alta do hospital, então provavelmente você não vai ver ela com um período de tempo curto. Às vezes você só vai ver ela se ela
tiver novamente um tempo de permanência dentro do hospital, se ela for internada novamente. O que muitas vezes acontecia, principalmente com condições crônicas, né, com doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças de base, né, no caso, diabetes, a hipertensão, porque são condições que requerem que a gente mude condições, estilo de vida, e é muito difícil para o paciente. Por isso que é bom ter sempre uma psicóloga na equipe. É maravilhoso, gente, sem brincadeira, é muito bom mesmo. Não sei mais trabalhar sozinha, é triste isso. Muito pelo contrário, muito feliz, mas enfim. E aí, o que acontece? Quando a gente fala no sistema de saúde, da maneira como ele está postulado no Brasil hoje, a gente percebe que é um cuidado fragmentado, aonde esse paciente ele vai num pinga-pinga de profissional, cada um toma a sua decisão e muitas vezes eles não se conversam. Era isso que acontecia muito lá no EHU, porque às vezes o paciente ele tinha uma orientação da cardio, uma orientação da endócrino, uma orientação da pneumo, uma orientação da reumato. Tem paciente que a gente atendia que ele era atendido por pelo menos 5 clínicas. Então, assim, às vezes essas 5 clínicas não sentavam para conversar sobre o mesmo paciente. Então, é uma visão que a gente também tem que ter, de considerar nesse ponto, porque às vezes a gente, como profissional, se confunde também nesse sentido do que está acontecendo com esse paciente. Aí, quando a gente vai para a questão da UBS, é totalmente diferente. Aí, gente, é maravilhoso. Porque eu sou apaixonada por UBS, sou atendimento primário, eu acho muito da hora. Se a gente investisse mesmo na questão da atenção primária à saúde, gente, então, a gente não ia estar do jeito que a gente está hoje, com essa pandemia toda. Inclusive, estou de isolamento social, porque meu pai testou positivo. Tá uma doideira aqui nessa minha casa. Então, esse jeito doido aqui, gente, é um pouquinho sobre isso, tá? Lembra quando o Cauê falou da questão dos problemas de depressão, ansiedade? Então, é nóis. Enfim, vamos aqui. Quando a gente fala da UBS, gente, é vínculo puro. Ou não, né? Mas assim, normalmente tem que ser muito vínculo. Porque você está inserido dentro do território do paciente. Lembra quando às vezes os professores falam de saúde pública, porque é importante fazer a territorialização, é importante a gente conhecer? É realmente muito importante. Por quê? Você conhece a rotina desse paciente, você conhece a família desse paciente, a casa, o bairro, às vezes você conhece até onde ele trabalha, com quem que ele trabalha, é muito bacana, como que vive, sabe assim, é muito bacana mesmo. E outra coisa, na UBS, o atendimento compartilhado, ele é muito facilitado, porque os profissionais estão ali. Salvo, a gente ficava uma equipe fixa, né, dentro da unidade, focado na questão da saúde da mulher. Então, a gente tinha ambulatório específico nosso, uma sala pra gente, com uma agenda. A gente fazia atendimentos compartilhados, a gente fazia grupos. Então, normalmente, grande parte das nossas pacientes que estavam nos grupos já tinham passado com consulta com a gente. A nossa monografia, ela foi em grupo, né? A gente fez com mulheres em climatério, que tá aí uma outra condição que interfere muito na qualidade de vida das mulheres e que muitas vezes ela não é colocada. Grande parte das mulheres sofre, né, com o período de climatério, e às vezes o sistema não está preparado para isso, certo? A gente não tem um preparo do profissional para isso. E é nesse momento, inclusive, que a paciente fica tão frágil. Por quê? A questão das regulações hormonais e tudo mais favorece com que ela tenha, lembra que eu falei? Problemas cardiovasculares, favorece com que ela tenha a questão da depressão, favorece discussões e conflitos familiares, porque é muito complicado, uma situação totalmente diferente. A questão dos fogachos, dos calorões, eles são extremamente desconfortáveis. As alterações de humor é uma coisa muito doida. Então, é muito difícil. E ter um espaço de acolhimento para essa mulher é maravilhoso, de verdade mesmo. E também ter a orientação correta do que fazer, né? Da melhora de qualidade de vida, da melhora dos hábitos também é maravilhoso. Enfim. E aí, o que a gente tem também na OBS, é que nem eu falei, a criação de vínculo, ó. Tanto é que aqui a gente está fazendo uma ação que a gente tem gestantes, tá? A gente tem dia gestante também lá. Nesse sentido, a gente consegue fazer mais ações, a gente consegue estar mais próximo desse paciente. Então, era muito legal, porque às vezes a gente atendia paciente na segunda-feira, na quarta a gente estava indo fazer visita domiciliar.
por vezes, a gente conseguia compreender um pouco do que estava acontecendo. Por exemplo, teve uma paciente que ela usava insulina. E aí eu perguntava para ela onde é que ela estava armazenando a insulina. Ela falava, não, filha, tá aqui, ó, na gaveta de verduras, eu armazeno na gaveta de verdura. Eu falei, ok, aquilo que o paciente fala para mim é uma informação importante, eu valido ela, certo? Eu considero ela durante o meu tratamento e não funcionava, não dava certo e tal. Ela também falava que tomava os remédios tudo certinho. Quando a gente foi para casa dessa paciente, era bem ao contrário. Por quê? A gaveta de frutas, que ela considerava o local apropriado, era onde? Era em cima da geladeira, então, ou às vezes ela guardava na porta, ela não tinha lugar fixo para guardar insulina. Então a gente pegou, cheguei lá, falei, olha, a orientação é essa, tal. Ou armazenava até dentro de isopor. Aí, por exemplo, questão dos medicamentos mesmo. Às vezes não tinha condições de armazenamento, às vezes guardava no banheiro, bem, sabe, assim, do gabinete ali, que é a parte mais úmida, às vezes, do banheiro. Então, tem uma série de coisas que a gente consegue observar, e é muito legal mesmo. E o que outra coisa que a gente tem aí em mãos, que é muito importante, a questão do prontuário. A unidade básica que a gente ficou foi no Aquiles, então, grande parte das pessoas que a gente estava atendendo ali residem ali há muito tempo. Então, tinha uma paciente nossa que a gente tinha evolução dela desde quando ela era criança, bebê. Ela passou do pré-natal, na unidade básica de saúde, ali no Aquiles, e agora ela estava, se não me engano, acho que com uns 30 e poucos anos, mas tinha relatos dela, entendeu? Não era fragmentado que nem nos outros sistemas de saúde. Essa que é a parte mais bacana do BS. Você tem muita informação daquele paciente. Se ele é usuário SUS, claro, quando é um usuário que ele é volante, vamos colocar assim, que ele faz atendimento no BS, mas também vai ter atendimento em particular, mas aí fica um pouco mais complicado. A questão também da residência, o que acontece? Deixa eu olhar meu tempo aqui. Ai, meu Deus do céu. A gente tem a questão da valorização do SUS, porque a gente consegue compreender como as esferas trabalham, como que funciona a rede de atenção à saúde. É muito bacana. E a gente tem o reconhecimento da importância do nosso trabalho para o cuidado, porque quando a gente fala, principalmente na base, ou até mesmo no terciário e tudo mais, você conhecer essa rede, ele auxilia muito. Por exemplo, a gente teve um caso de violência, certo? E aí a gente tinha que encaminhar essa paciente. Então, ela tinha que ir na maternidade, né, no caso, para ela ser atendida na maternidade municipal, que é o local aí de Londrina, né, que funciona o fluxo, né? Na época era assim, eu não sei como é que tá hoje. Que funciona o fluxo, tem a Rosa Viva, tem uma série de grupos. Aí a gente tinha que encaminhar ela para vários locais. Vocês estão entendendo? A gente conseguiu traçar, junto com ela, uma estratégia, certo? Da onde que ela iria, como é que ela ia funcionar. A gente usou também a questão do serviço social do próprio hospital. Então, assim, a gente tem que conhecer essa rede, porque é importante, faz parte do nosso trabalho, a gente tem que entender, por exemplo, de saber quais são os medicamentos que são disponíveis pelo SUS, dentro da nossa rede, dentro da 17ª Regional de Saúde, quais são os medicamentos que são fornecidos, quais são os medicamentos fornecidos pelo município, como é que funciona, a gente tem que saber, porque às vezes, quando a gente fala na questão da saúde da mulher, a gente tem que entender que muitas mulheres, às vezes, são solo, elas são mães solo, então elas são praticamente elas que bancam, na verdade, são elas que bancam a casa, então, às vezes, elas não têm condição de comprar um medicamento. Isso acontece bastante. A gente tem que pensar na questão de como é que é a rotina dessa paciente dentro e tentar encaixar, às vezes, algumas atividades que são fornecidas pela associação do bairro, por exemplo, associação de moradores. Às vezes tem grupos de apoio que são desenvolvidos nas igrejas, que são interessantes, né? Nem todos eles são, como é que eu posso dizer, aquela coisa meio, sabe, assim, doutrinatório, às vezes, doutrina, nem sei se existe essa palavra, questão de doutrina, mas, às vezes, eles oferecem um acolhimento a essa paciente, e é nisso que o SUS é maravilhoso, porque como a gente tem essa política, a gente sempre está um pouquinho à frente, um pouquinho não, bastante à frente, por exemplo, dos tratamentos nas clínicas particulares. Eu tenho essa visão. Principalmente quando a gente fala, até mesmo no atendimento à gestante. Quando a gente chegava ali no HU, o que acontecia? Às vezes, paciente que era acompanhada
pelo particular, quando ela chegava para ter, né, para dar à luz no HU, às vezes não tinha exame, às vezes ela não sabia muito o que estava acontecendo, ela não sabia que ela tinha direito de visitar a maternidade, ela não sabia uma série de coisas, né, que a gente acabava preparando até com a primeira experiência do HU, que no primeiro ano a gente passa 6 meses no HU, 6 meses no IHU e um ano inteirinho no ABS. E aí a gente conseguia ter essa questão mesmo, sabe, de conseguir orientar essa paciente. Por isso que a gente precisa conhecer o local onde a gente está inserida, a cidade, qual que é o bairro, por isso que é importante. E assim a gente consegue direcionar melhor as nossas práticas e conseguir uma adesão maior ao tratamento. A gente tem que pensar nisso também. A questão também, a gente põe na questão da realidade diferentes dessas mulheres. Porque lembra quando foi comentado sobre a questão dos protocolos? Então, os protocolos, eles às vezes não são aplicados para todas as pacientes, a gente tem que adequar isso. E às vezes a gente tinha uma mesma mulher com a mesma condição, mas com uma realidade totalmente diferente. Uma paciente fazia uso de medicamentos de ponta, de último desenvolvimento, ela passava ali no posto só para pegar algum outro medicamento e passar uma consulta quando ela precisava, às vezes até de um atestado. Sim, isso acontecia. E uma outra paciente que ela não tinha condição nenhuma de comprar nenhum medicamento, praticamente, de não fazer nada além daquilo que era oferecido para ela. E aí, é uma coisa bem complicada, porque daí você tem que adequar o seu atendimento, seu padrão de atendimento, certo? Então, é uma questão bem legal, assim, quando a gente está no atendimento, na realidade, da gente conseguir ter essas percepções, a gente conseguir olhar e conversar, e você entender por que tá daquele jeito. Então, isso é bem interessante. Então, como eu falei para vocês, eu tô batendo muito nessa tecla do atendimento compartilhado, porque é uma das maneiras mais bacanas e singelas a gente conseguir colocar a humanização em prática. Por quê? A gente consegue considerar o paciente de maneira integral, a gente consegue observar ele na sua totalidade. Por quê? Porque a gente tem diversos pontos de vista sobre o mesmo problema de saúde. Então, eu, como farmacêutica, eu vou enxergar a diabetes na questão, eu sei como é que é a fisiopatologia dessa doença, eu sei como é que ela funciona, eu sei o tratamento, aí eu vou olhar o medicamento e como essa paciente está fazendo uso desse medicamento. A nutricionista, ela já vai ter outra visão. Ela vai falar assim, olha, talvez o problema não seja o medicamento, talvez seja a alimentação dessa paciente. Aí ela pega e fala assim, ok. Então, eu vou montar um cardápio, assim, tal, não sei o que, tarará. Aí a psicóloga falou assim, olha, mas se a gente olhar por esse ponto, a paciente não vai ter condição de comprar salmão. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas isso acontece muitas vezes, quando a gente não tem noção do que temos da paciente. Ela não vai ter condição de comprar castanha de caju, castanha do Pará. Então, a gente tem que puxar, vamos tentar conversar, vamos ver o que acontece. E olha, ela tem uma certa idade, ela não vai trocar o pão branco pelo pão integral, nem a pau, ela já falou para mim, não vai. E ela já também comentou que ela nunca teve essas coisas na vida dela quando ela é nova, e ela não vai parar de comer os doces dela, nem de beber a cervejinha dela, porque não vai rolar, não é assim que funciona. Então, bora pensar de outro jeito. Aí o profissional de educação física falou assim, olha, gente, e se a gente falar para ela pegar e fazer não sei quantos tipos de atividade física, aí um fala assim, não, mas espera lá, ela trabalha, ela tem os filhos, ela não tem tempo de fazer isso. Então, a gente consegue ter, sabe aquela história de duas cabeças pensam melhor do que uma? Isso é realmente verdade. Então, a gente consegue, deste modo, maior sucesso na adesão ao tratamento. Nicla, mas aí, no caso, você está falando que todo mundo deveria trabalhar de maneira compartilhada? O ideal seria que sim, para a gente conseguir compreender o paciente. Só que nem sempre esse tipo de conformação é possível. Por exemplo, hoje em dia eu trabalho só com farmacêuticas, né? Que é a farmácia que eu trabalho, nós somos em 3 farmacêuticas. Mas a gente consegue ampliar a nossa visão do paciente. Essa foi uma parte mais bacana que eu achei dessa minha experiência. E aí, qual que é outra questão também importante da humanização? É quando a gente consegue coordenar as prioridades do atendimento. Porque, às vezes, a gente coloca uma prioridade que para o paciente não é. Às vezes, a gente, como farmacêutico, coloca uma prioridade que para o nutricionista não é. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que acertar
junto com o paciente. Tem, se eu não me engano, o Cismepar funciona de uma maneira similar a essa. Eles fazem como se fosse um projeto terapêutico singular, aonde os profissionais eles discutem e eles passam para o paciente. Isso é muito legal. E se eu não me engano, quando eu estava na residência, tinha campo de estágio, viu, pessoal? Para quem se interessar, é bem legal. Enfim. E aí, a gente vai vendo qual que é também a questão do comprometimento do paciente dentro daquele tratamento. Como eu falei para vocês, quando a gente fala em saúde da mulher, a gente tem que pensar que envolve muito em mudança de rotina, né? Eu não estou falando muito nas questões, por exemplo, de gestação, nem de nada, mas, por exemplo, quando a gente fala em doenças autoimunes, por exemplo, lúpus. Então, um dos grandes problemas é, por exemplo, a fotossensibilidade, onde a paciente tem que usar protetor solar. A gente tem uma série de alimentos que são mais benéficos, por exemplo, uma alimentação mais saudável, pautada com alimentos mais naturais, uma alimentação balanceada, ela ajuda. Quando a gente fala da questão dos medicamentos, é muito complicado, porque às vezes tem alguns esquemas que eles são muito específicos e tem as reações adversas. Então, convencer essa paciente que ela precisa tomar os medicamentos naquele horário, daquele modo, junto com os outros, é muito complicado. Por exemplo, o metotrexato é um medicamento complicado, não é muito bacana. Tem algumas pacientes que usam hidroxicloroquina. Então, e não trata COVID, mas enfim, a gente vai ter estoque para mais de metro. Então, quando a gente pensa nisso, até mesmo nessa questão da pandemia, pensa nos pacientes que faziam uso desse medicamento e eventualmente não conseguiram mais ter a aquisição, porque nem todo mundo pegava pela 17ª, né, pelo centro especializado, né. Então, a gente tem que coordenar isso aí, porque às vezes a paciente não vai tomar mais o medicamento, às vezes o paciente é diabética, ela falou para mim um dia, eu falei, uma das pacientes falou, não vou tomar insulina. Mas olha, não sei o que, eu falei assim, eu não vou tomar insulina, não vou mudar nada, não quero, não vou. E aí a gente foi conversando com ela, a gente foi entendendo por quê. E aí ela era hipertensa também. Grande parte das mulheres que a gente atendeu, elas tinham mais de uma condição. E aí ela falou assim, olha, sou eu que faço comida na minha casa, eu trabalho e eu cuido dos meus netos para minha filha. E eu não vou fazer 2 tipos de comida, eu não vou fazer a minha comida sem sal e a comida com sal para minha família. E não adianta falar para não salgar, porque eu vou salgar, porque o costume é a maneira como eu comi, a maneira como eu faço minha vida inteira. E aí, nesse caso, ela fazia consumo de bastante doce e tudo mais, e você não vou parar de comer. E aí a gente foi, né, dessa questão da criação de vínculo, a gente teve vários atendimentos com ela, aí foi entendida com a psicóloga qual que era o problema dessa paciente, ela tinha uma questão familiar, se eu não me engano, era uma questão de violência dentro de casa, uma violência doméstica. Ela falou assim, olha, por mim, se eu tô aqui ou se eu não tô, tanto faz. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente fica muito agoniado com isso, porque a gente quer que esse paciente melhore. Fala, meu Deus do céu, a gente tem um negócio que vamos fazer. E nem sempre é isso. Nem sempre isso dá certo. E com a questão do atendimento, a gente tem que desenvolver a escuta ativa e qualificada. O que é isso? É você ouvir aquele paciente sem imprimir julgamentos sobre aquilo que ele está falando para você. E aí você pega e você, né, metaboliza, né, digere aquilo ali, tudo que ele falou, e aí você vai tentar colocar aquilo que ele te disse dentro da sua prática. Aqui envolve muito também a questão da gente separar as nossas crenças das crenças do paciente, certo? Às vezes o paciente ele vem com alguns preconceitos e preconceitos também, que interferem um pouco na nossa atuação. Então, por exemplo, na questão do Papa Nicolau, às vezes a gente tinha que orientar a questão do autoexame de mamas, né, e tudo mais, que a mulher tinha que vir e falou assim, eu não vou vir, não adianta. Ou a gente tentava convencer, tentava conversar, porque são questões que a gente tem que trabalhar. Até mesmo nas questões de violência, é muito complicado, até mesmo nas questões de assédio, porque é muito difícil para a gente ter essa percepção. É complicado, porque envolve muito também a nossa questão da nossa história de vida.
Então, o ponto-chave é a questão da escutativa mesmo, a gente ouvir. Sabe, quando você realmente presta atenção no que o paciente está falando, e aquilo que ele fala para você não é... Ele não está te pedindo a tua opinião. Ele está dividindo aquilo ali com você porque ele achou pertinente, no caso, de te contar. Então, você acolhe aquela queixa daquela pessoa, você abraça aquilo, você oferece um espaço para ela de apoio. Eu acho que isso que é uma parte muito importante que a gente tem que fazer. Porque grande parte das mulheres, dentro da nossa sociedade, elas não têm muito esse apoio. Às vezes, a família, partindo desse pressuposto, por exemplo, teve um caso de uma paciente que ela estava se divorciando, a família não apoiava ela. Ela ficou literalmente assim, o marido dela ficou com a casa, ela não tinha para onde ir, no final ela acabou indo com uma amiga, mas assim, pensa, uma loucura. E aí a gente tem que estar ali e oferecer realmente esse espaço. Não é tipo ficar fazendo assim, não, é literalmente você ouvir e acolher aquilo ali, sabe? De você abrir um espaço, você ter aquela paciente, você receber ela de braços abertos e falar assim, olha, você pode confiar em mim. Né? A gente tem uma relação aqui, então a gente pode se confiar. Eu vou te ajudar naquilo que eu puder. Você pode contar com a gente aqui. Né? Então aí você consegue também, às vezes o problema é, sei lá, o divórcio e na verdade era um problema de asma. Vamos supor, você descobre que essa paciente é asmática e não faz tratamento. Então, tem uma série de coisas que é importante a gente fazer, tá? A questão do processo de trabalho, ele mais tem relação com o atendimento compartilhado. Então, nem todo profissional funciona da mesma maneira como a gente. É muito importante. Então, os processos de trabalho dentro da unidade básica de saúde, eles são propostos de maneira diferente para cada profissional. Então, a gente tem que compreender que nem sempre o meu modo operantes, ele é o verdadeiro, ele é o correto, ele é o melhor. Às vezes, os outros profissionais têm uma forma de trabalhar que seja mais adequada para aquele paciente. Então, às vezes, a gente tem que parar e também ter uma escuta ativa e conseguir compartilhar isso também com os nossos colegas. Então, dentro disso, né, tudo que eu falei, o que a gente tem que pensar? A questão da saúde da mulher, eu não sei se ficou muito redundante, né, e tudo mais, depois vocês me dão o feedback. O que a gente tem que pensar nisso? A gente tem que pensar que ser mulher no Brasil é uma coisa muito complicada. É muito difícil. E, assim, a gente tem as questões de gênero que elas são muito fortes, muito presentes na vida das mulheres. E, assim, que nem eu comecei falando, grande parte das mulheres tem duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho. Então, quando a gente for pautar o nosso tratamento nisso, a gente tem que pensar em qual que é a rotina dessa mulher. Porque se a gente pega a questão, sei lá, qualquer diretriz, a primeira às vezes é a mudança de hábitos de vida, ok. Então, envolve mudança da alimentação, envolve na questão de uma atividade física. E aí, como é que você fala para uma mulher fazer uma atividade física se ela trabalha das 6 às 6? Ou às vezes é das 6 às 10. E ela ainda, na hora que ela chega, ela ainda ajuda a filha dela a fazer lição, por exemplo. Então, nessa questão, para a gente ter uma prática mais humanizada, a gente precisa principalmente ter a questão da comunicação, aceitar, né, que a gente tem que ter as discussões entre gestores, trabalhadores e usuários, isso é muito importante, porque às vezes um fluxo de trabalho ele pode não funcionar para o paciente, muito menos para o profissional. Por isso que eu falei da questão a partilha de conhecimentos, ela deve ser vertical, onde todo mundo tem o mesmo grau de importância, quando a gente fala no atendimento do paciente, certo? E ele próprio, ele tem um grau de importância muito, muito relevante, a gente tem que considerar, sim, aquilo que o paciente fala para nós e aquilo que ele traz para a gente. Por isso que, dentro do SUS, a gente tem a questão dos conselhos, né? Principalmente da participação social. E aí a gente tem também que colocar as realidades desses profissionais e de todas essas esferas que trabalham, certo? Dentro da saúde. A gente tem que considerar a autonomia do paciente. Existem coisas que a gente não consegue forçar o paciente a fazer, e nem deve. Existem coisas, lembra que eu falei da escutativa, que a gente tem que ter para compreender, para entender que esse paciente, ele tem sim o direito de escolher qual que vai ser a prioridade do atendimento dele.
certo? E sim, e a gente tem que respeitar os valores também desse paciente. Não adianta ter uma paciente que ela não quer tomar um anticoncepcional porque ela, dela não pode usar dentro da questão religiosa dela, não faz sentido para ela aquilo ali. Então, a gente tem que pensar na questão que às vezes o paciente pode dizer não, certo? Que a gente vai ter que repensar tudo e olhar de maneira de novo. E todo o tratamento que a gente for fazer com o paciente, a gente precisa considerar a importância, né? A gente precisa conversar com ele, entender o que ele precisa, qual que é o tipo de atendimento, o que ele precisa, o que ele enxerga como uma coisa importante, certo? E a parte do acolhimento, ela é primordial, principalmente quando a gente fala na saúde da mulher, aonde, que nem eu comecei falando para vocês, aonde é privado tanto de nós, a mulher às vezes não pode trabalhar, ela não pode estudar, ela não pode ir para o bar, ela não pode ter um tipo de comportamento porque ela não pode ter direito sobre o próprio corpo dela, ela não pode ser divorciada, ela não pode. São uma série de não podes, uma série de barreiras que a nossa sociedade implica. Ai, meu Deus, caiu tudo aqui. Impõe pra gente, né, como mulher, que a gente tem que considerar isso, e criar um espaço mesmo de acolhimento. Eu acho que o principal de tudo é isso. A gente precisa acolher essa paciente, porque se ela buscou a rede de saúde, é porque ela precisa. Se ela buscou, né, um serviço de saúde, na verdade, é porque ela precisa de atendimento. E muitas vezes o que a gente vê é outra condição também que tem maior prevalência em mulheres. Ai, meu tempo tá acabando. São as questões emocionais, né? São os problemas, por exemplo, de depressão, são os problemas de ansiedade, são as síndromes do pânico. E a gente, às vezes, precisa mesmo abarcar e acolher essa mulher, né? E o acolhimento é muito engraçado, porque quando eu estava na graduação, eu achava que acolhimento era como se fosse uma recepção, sabe? Eu tinha uma sala de acolhimento. Ai, meu Deus do céu. E aí, com o passar do tempo, a gente percebe que na verdade, uma capacidade, né, quase interpessoal de você conseguir ouvir esse paciente e realmente ele se sentir bem-vindo, dele se sentir confiante, dele se sentir seguro dentro daquele espaço que você cria. Isso é muito importante, gente, é muito bacana. E você reconhecer qual que é a singularidade, qual que é a necessidade de saúde que ele precisa, certo? Essas frases, inclusive, né, do que é cada coisa, eu tirei da política de humanização. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aqui comigo. Deixa eu voltar aqui de novo. Ai, meu Deus do céu, como é que eu faço para sair daqui? Aí, voltei. Oi, Nicola. Oi. Sensacional sua fala, sua palestra. Acho que todo mundo no chat começou a falar que a palestra está sensacional também. Gostamos bastante. Gente, dúvidas, essa oportunidade. Tirem suas dúvidas, fiquem à vontade. Enquanto, se alguém, não sei se alguém vai perguntar, mas aí eu vou fazer uma pergunta que eu tô curiosa. Pode fazer, Murilo. Claro. Você consegue me dizer algum momento, assim, ou na graduação ou depois da sua graduação, que ficou marcado em termos de humanização e saúde? Um paciente que você atendeu, que ficou gravado na sua cabeça como que aquilo fosse especial? Tá. Teve algum momento desse? Teve, principalmente no finalzinho da residência, quando a gente fez o trabalho de conclusão. E, na verdade, não foi uma paciente, mas foram todas as nossas pacientes que ficaram ali com a gente. A gente fez um acompanhamento de 3 meses. Então, gente, foi muito legal, muito bacana mesmo. Por quê? A gente conhecia todas elas, a gente sabia onde elas moravam, a gente sabia quem que era a família. E aí, o que acontece? Todas essas pacientes eram pacientes que elas viam recorrentes na unidade básica de saúde, sabe? E aí, tinha uma das pacientes que ela tinha muita dificuldade com os medicamentos dela. E aí, eu lembro que eu falei, não, vamos aqui, vamos ajudar. E aí, ela tinha também alguns problemas de alimentação. E aí, o que a gente fez? Com essas 6 mulheres que participavam desse grupo, a gente resolveu os problemas que eram taxados dentro da unidade básica como, nossa, esse paciente aqui, ó, super difícil. E elas encaminhavam sempre pra gente, assim. E aí foi muito bacana, por quê?
quando você para e escuta o que o paciente tem a dizer, você consegue mesmo enxergar. Essa paciente mesmo, o problema dela estava na questão até, tinha um medicamento, se eu não me engano, acho que era o AS. Ela tinha muita dificuldade para abrir. Muita dificuldade, porque aquele envelope que é plástico, é uma loucura aquele negócio ali. E aí, ela cortava errado, às vezes ela partia o medicamento, era uma doideira, aí a gente começou, aí o que eu fazia? Toda vez que ela ia buscar o medicamento, eu pedia para auxiliar cortar já para ela tudo bonitinho, e aí ela só tinha que fazer um picote para abrir o comprimido, e aí ela passou a usar o medicamento. Tinha uma outra paciente que a maior dificuldade dela na questão da atividade física, que todos os médicos, ela era uma paciente obesa, e todos os médicos falavam para ela, olha, você precisa fazer atividade física, não sei o quê, tarará, tarará. E aí, com o atendimento da nossa equipe, o profissional de educação física, junto com a psicóloga, conseguiram convencer que ela conseguia, e fizeram um treinamento para ela, e aí ela emagreceu um monte, foi super legal, e aí foi a primeira vez que ela tinha realmente atingido uma meta terapêutica que um médico lá tinha colocado para ela, e ela falou assim, isso é impossível. Tem também a questão, as pacientes que eram gestantes, foi muito legal, a gente tem algumas que a gente tem contato até hoje, que a gente acompanhou, porque as mulheres, inclusive, isso é uma coisa interessante de falar, quando a gente fala em gestação, tem uma série de riscos que são implicados ali, e que, às vezes, nem toda mulher, ela quer ser mãe. Na verdade, isso é um postulado que a sociedade coloca pra gente, mas nem todo mundo quer, eu mesma não tenho esse desejo de ser mãe. E aí a gente teve 4 pacientes que ficaram em tempo de internação lá, elas tinham que ficar em repouso absoluto. Gente, vocês já imaginaram? Você tá com um baita de um barrigão, você quer a sua casa, aí você tem outras 3 mulheres dentro do mesmo quarto que você, que choram de dor, porque às vezes estão em trabalho de parto, aí a criança chorando, é familiar que entra, agora eu nem sei mais como é que tá esse negócio do Covid, mas eu fico pensando, eu falo, Jesus. E aí é uma loucura, e você tem que ficar lá, e o ar-condicionado pingava, aí outra vez, eu sei que eles estavam fazendo uma reforma, e aí quase que é um negócio, assim, era uma doideira, assim, gente, sem brincadeira, a maternidade é uma loucura. E aí, a gente conversava, ela falou assim, olha, quando vocês estão aqui é o momento mais feliz do meu dia. Gente, dá vontade de pegar meu diploma e dormir abraçadinho com ele assim, ó. Porque é uma coisa importante, às vezes a gente não tem essa dimensão, que a gente pode fazer o dia daquela pessoa muito melhor, muito mais feliz, de uma maneira, uma coisa simples, assim, às vezes só de passar e ficar conversando, às vezes, sabe? Era literalmente isso. Ou dela falar assim, olha, minha perna tá inchando, e você ia ver, ela tava com nifedipina, falou assim, vamos tentar trocar, e a gente ia lá, conversava com o médico, conseguia. Então, quando a gente faz isso, é muito gratificante. E aí a gente acompanhava essa mulher desde o tempo que ela ficou ali, até, às vezes, a alta, até mesmo até o parto. E às vezes a gente acompanhava ela depois também, nas consultas, sabe, de corredor, que ela vinha trazer a criança para fazer a consulta da pediatria, a gente via elas, tem várias no Instagram, é uma delícia, gente. E eu acho que esse que é o ponto principal da questão da humanização, é a criação de vínculo, assim. Quando isso lhe é permitido, né, dessa questão do Instagram, do Facebook, mas enfim. E é bacana, porque daí você cria essa relação com essa paciente. Então, eu acho que é uma coisa bem, bem bacana, assim. Dá pra gente explorar muito. Demais. A Camila levantou a mão. Camila, você quer falar? Perguntar? Eu quero, gente. Nicola, parabéns pela palestra, excelente. Adorei, assim, sem palavras. Obrigada por ter aceito o convite da nossa liga. Eu que E eu agradeço. gostaria de... assim, acredito que, assim como eu, muitas pessoas possam ter ficado com mais vontade ainda de prestar residência para a saúde da mulher. Você falou sobre os 3 locais, né, que vocês ficam, e eu queria saber se você pode detalhar um pouquinho de como que é dividido essas 60 horas semanais nesses locais. Assim, eu não sei se é algo fácil de explicar assim, mas eu fiquei um pouquinho pensando nisso, como que é dividido isso. Sim, consigo explicar sim. Gente, residência é residência mesmo. Ele tem esse nome que você vai morar no local que você trabalha. Mentira, não, é verdade. A nossa residência, ela partia do pressuposto de 10 horas, né? Mas, na verdade, a gente ficava 8 horas no serviço, e 2 horas elas eram incutidas como aula, como atividade teórica. Então, vamos supor, eu trabalhava das 7
às 5, eu ficava no serviço, né? E aí, das 7 horas até... Mentira, das 5 até as 7, eles colocavam como a hora de estudo, alguma coisa assim. E aí tinham dois dias da semana, uma meia tarde, onde a gente tinha reunião com os nossos tutores, porque aí a gente tem tutoria compartilhada com os outros profissionais, né, com os outros professores, com os docentes, e as tutorias específicas do nosso núcleo, né, então, no caso, era o núcleo da farmácia. E aí tinha um dia que era de aula mesmo, aula teórica mesmo. Então, a gente ficava praticamente a maior parte do tempo no serviço, o que é muito bacana. Por quê? Como é que funcionava o negócio? A gente não ficava sempre fixo num serviço, certo? Então, são 6 meses de HU e 6 meses de AIHU. Eu não sei ao certo como é que está funcionando agora nesse ano, porque como eu fiquei um ano afastada, né, o ano todinho de 2020, de fevereiro até, literalmente um ano, até agora, então, às vezes algumas coisas de fluxo, de procedimento, eles mudam, então, para ter certeza, assim, se vocês quiserem conversar com os outros colegas, né, que fizeram residência nesse último ano, vale muito a pena. Então, na minha turma, o que acontecia? A gente ficou 6 meses no HU, né, 6 meses no IHU. Então, tipo assim, eu ficava só no HU, das 7 às 5, a gente pegava passagem de plantão às 7 horas da manhã, pegava passagem de plantão de novo a meio-dia, né, 1 hora mais ou menos, e aí a gente tem 1 hora de almoço, tudo certinho, sabe? É uma semi-escrava, mentira. Quase. Mas é bem bacana, assim. Aí tem a bolsa também, que é muito boa. E aí, quando era na UBS, era só em uma UBS. A gente ficava lá direto, a gente quase morava lá. Inclusive, a psicóloga, a Fabiola, tá morando ali por perto, ali no Cinco Conjuntos também. E aí é isso. Por que é esse tempo de permanência tão grande? Uma, porque as residências, elas fazem parte de uma alternativa, assim, dentro da minha linha de conspiração, que é fornecer profissionais que são profissionais que estão sendo formados para atuar dentro daquele campo, dentro daquele serviço. Então, é de muita valia para o serviço de saúde a gente estar lá. Por quê? Se a gente for para pensar no SUS, da maneira como ele está, sucateado da forma como ele está, ter ali 4 profissionais, cada um de uma área, é maravilhoso, que nem no HU mesmo, eu não sei como é que tá, mas quando eu fiz a residência ali, não tinha farmacêutica, não tinha farmacêuticos em cada setor, assim como a minha residência não conversava com a de farmácia clínica. Não tinha uma troca entre, olha, vamos falar o que está acontecendo aqui, vamos ver como é que funciona. O que está acontecendo, o que você pode fazer para ajudar a gente, sabe? Então, é desse modo. É bem doideira, mas vale muito a pena, sabe? É bem cansativo, não vou mentir para vocês. 10 horas é bem puxado, mas se a gente for para pensar, quando a gente fala em emprego real, é mais ou menos assim que funciona, né? Porque são 10 horas, às vezes 2 horas de almoço e 8 horas de trabalho, né? Então, é meio doideira, assim. Hoje aqui, como uma parte da responsabilidade é minha, eu trabalho mais ou menos isso, sabe? Das 8 até 12 horas por serviço. E, às vezes, também, falando nisso, o sábado, a residência, como é que ela funciona? São 6 dias trabalhados e 1 dia de descanso. Então, às vezes, esse dia pode ser domingo, esse dia pode ser de segunda-feira. No nosso caso, ele era de domingo. Aí, no sábado, como a UBS não abre no sábado, a gente ia nas campanhas. Toda campanha que a UBS abria, a gente tinha que ir também, entendeu? E no HU, a gente fazia meio período para completar as horas que tem da prática. Porque na residência 75% é prática, 20% é teórica e 80% das atividades, elas são práticas. Responde a sua pergunta, Camila? Sim, Nicola, muito obrigada. Era essa divisão, assim, de horas, mais ou menos, que eu queria saber, assim, porque eu já ouvi falar, assim, que é bem puxado, mas que vale a pena. Sim, é bem puxado. Uma coisa que é importante falar é que a minha experiência, ela foi um pouquinho diferente do que é das outras turmas. Por quê? A minha turma foi a primeira depois da saída da enfermagem. Então, os docentes que ali ficaram, eles estavam um pouco, assim, deslocados ainda sobre o que ia acontecer.
Até que na parte de disciplinas, a gente nem teve muitas disciplinas voltadas para a saúde da mulher. Na verdade, o meu medo durante a apresentação era não focar tanto nisso, sabe? Porque a gente teve que aprender muito na raça. A residência, de maneira geral, e também quando a gente sai da graduação, é muito assim, na unha mesmo, sabe? A gente aprende na prática, a gente aprende com outros colegas que ajudam nós, que nos ajudam. Nossa, eu tô péssima, hein, gente? Esse isolamento social me deixou com português horrível. Enfim. E aí é muito nessa coisa mesmo da experimentação mesmo, da sua experiência, do que você vai tendo de bagagem para você poder ajudar no seu trabalho. A residência ela é muito boa porque ela é prática pura, assim. E aí você aprende muito, porque é muito intenso. Imagina, gente, 60 horas, é basicamente a graduação, só que em tempo full time, assim, sabe? Bem doideira mesmo. Mas vale muito a pena, eu gostei da minha experiência, é doideira, é bem corrida, bem puxado, mas vale a pena, se a gente souber aproveitar. E o que eu mais gostei é que eu falei muito sobre isso, é a questão do atendimento compartilhado, gente. Faz uma falta que vocês não têm ideia. Porque até uma coisa que eu esqueci de comentar na apresentação, isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente. Quando a gente vê a questão dos protocolos e das políticas nacionais, a gente tem uma coisa que é você olhar aquele medicamento, né, bonitinho, da parte do medicamento e da parte da nutrição e tudo mais, e aí você acaba pegando gosto daquilo ali, sabe? Você quer meter dedo em tudo. Então, assim, o farmacêutico, a gente cuida mais da parte do medicamento. A gente faz orientação com relação às outras questões. Por exemplo, a gente não prescreve atividade física, a gente não prescreve cardápio, a gente não consegue dar diagnósticos ou realmente a gente não dá diagnóstico, a gente não é psicólogo, a gente escuta, faz a escutativa, mas assim, conseguir fazer o que o psicólogo, o que o nutricionista, o que o profissional de educação física faz, a gente não consegue, e não é da nossa amplitude ética fazer também, né? Então, quando a gente tem essa questão do atendimento compartilhado, é uma coisa que a gente tem que ter em mente sobre isso. E a gente tem que entender que existem pontos que não são da nossa alçada, que não são da nossa autoridade. Às vezes, e da nossa responsabilidade principalmente, por exemplo, de eu querer mudar toda a farmacoterapia desse paciente. Às vezes não é assim que funciona. Né? A gente pode sugerir, não dá uma raiva dessa palavra sugerir, né? A gente tem o poder, às vezes, até de saber mais do que o médico, mas a gente tem que sugerir. A gente não pode sair alterando os medicamentos que são de prescrição médica. A gente pode orientar sobre a questão, por exemplo, da hipertensão e o sal. A gente pode orientar a questão da atividade física. A gente não pode falar para o paciente, olha, você vai fazer caminhada 3 vezes ao dia, 40 minutos, e aí dá, por exemplo, a frequência. Isso não. Isso não é da nossa alçada, certo? E é legal até, sabe? Quando a gente vê em deontologia, é uma coisa muito doida, mas para quem está saindo da graduação, eu oriento muito vocês a pegarem e lerem código de ética, viu? É muito bom, faz bem para a gente aprender. Mais alguma pergunta? Alguém? Eu acho que não, Nicola. Por enquanto, não. Nicola, então a gente agradece muito por ter aceito o convite. Foi sensacional. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, estamos terminando por aqui. A gente agradece muito por vocês terem ficado com a gente até esse horário. Sei que é difícil. A gente se vê dia 10/3, que é o terceiro dia e último dia com o Sensibilizarte. Vai ser muito legal, então venham. Vai ser bem interessante. Gente, o link de presença foi colocado de novo, estava tendo um problema das pessoas acessarem. Mas não esqueçam, a gente está tentando resolver, já colocaram de novo. Preencham a palavra-chave, é farmacêutico, ok? Então, mais uma vez, obrigado e uma boa noite a todos. Quem tiver problema para preencher a lista de presença, gente, já manda no chat, ok?
Felipe, as presenças chegaram aí para você? Como que tá esse negócio? Tem gente pedindo para confirmar se deu tudo certo. Entendi, gente. Boa noite, boa noite.